paz do Senhor, querido irmão, ouvinte do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios, sou um comentarista da editora Betel da lição de adultos. Juntamente com meu amigo Herberson, estamos aqui neste canal fazendo um trabalho abençoado. Esse slide que você está vendo está em PowerPoint, você pode usar na sua igreja, você pode usar na sua aula, na sua classe. E se você estiver entrando no site pela primeira vez, você pode estar então se cadastrando nessa plataforma, onde se você estiver vendo este vídeo no YouTube, tem o link, é só você clicar e poderá então baixar o slide em PowerPoint. Lembrando que o slide em PowerPoint é uma forma diferente de você passar para o seu aluno, uma forma dinamizada, para que você venha então surpreender o seu aluno. Se você já está assinado, se você já está cadastrado nesta plataforma, muito obrigado. Faça o comentário para que nós venhamos então aqui corrigir os nossos erros, para que nós venhamos então aperfeiçoar esse canal, que é um canal de bênção. Então vamos para a lição de hoje. A lição de número 5 tem como tema a evangelização de grupos específicos. Você pode perguntar, grupos específicos, mas existem grupos específicos? Claro, meu amigo, claro, meu irmão. Na própria igreja já existem grupos específicos, né? Na própria escola dominical, como por exemplo, existe a classe da criança, existe a classe do adulto, existe a classe do jovem, existe a classe dos obreiros. Então, já desde a escola dominical, já tem, né, esse grupo específico. Não é o mesmo comentário, não é o mesmo... não é a mesma lição que você irá passar para uma criança, que você irá passar para um ancião, para um jovem ou para um adolescente. Vamos então para o textual desta lição maravilhosa. Está no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode perguntar, mas quem está perdido? Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz Paulo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. O próprio Paulo é que falou que o homem está morto em seu delito, em seus pecados. Ora, um homem morto, ele pode tomar alguma ação? Um homem morto, ele pode sequer movimentar os seus braços? De forma alguma. Para um morto vier sair de sua sepultura, alguém tem que desenterrar e tirar ele, né? Mas observamos aqui nas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Cristo, ele veio buscar e salvar. Cristo, ele veio ressuscitar nós que estávamos mortos. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, que nós éramos, então, nós estávamos desgarrados do Senhor, nós estávamos neste mundo perdido, e Ele veio nos ressuscitar, nos dar vida e vida com abundância. A verdade aplicada. Ao evangelizar grupos que estavam à margem da sociedade, Jesus não somente nos deu um exemplo, como também nos confiou um legado. Cristo, ele não ficou somente no templo, prezado ouvinte, prezado professor. Você pode observar nas Escrituras vários exemplos de que Cristo, ele não ficou somente dentro de um templo de 4 paredes, né? É bem engraçado que um dos momentos que citam Jesus perto de um templo, Jesus ali, né, destrói ali os cambiadores, né? Jesus, ele expulsa aqueles que estavam fazendo do templo coisas de negócios. E isso não é novidade nos nossos dias, né? O que mais encontramos hoje, infelizmente, nos templos, são pessoas fazendo negócios, usando a igreja como negócio. Portanto, meu amigo, Cristo, você pode observar nas Escrituras que certa vez ele está em um barco, o barco de Pedro, como por exemplo. Outra vez, você encontra Cristo mediante uma mulher que está no poço, e Jesus pede para que ela lhe dê água. Outra vez você encontra Jesus com uma mulher prostituta, no qual aquela mulher adúltera, todos queriam apedrejar. Também você encontra Jesus com a mulher prostituta que estava lavando os seus pés com unguento, com perfume unguento. Ou seja, Jesus também, ele ousou em pregar para as pessoas de forma específica,
né? Jesus pregou, por exemplo, para o coxo, aonde falou para o coxo, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus nos deu esse exemplo. Se Jesus Cristo deu esse exemplo, e Paulo fala que ser depois o imitador de Paulo, como ele também é de Cristo, então, meu amigo, devemos então ter este legado em nossa vida. Devemos então ter isso como obrigação do cristão. O cristão, ele tem que sair das quatro paredes. A pessoa que crê em Cristo Jesus, ela tem que ser imitadora de Cristo. E para ser imitadora de Cristo, tem que fazer aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez, Tiago? Cristo saiu do templo e Cristo pregou para pessoas que nós queremos dizer de grupos diversos. Amém? O texto de referência está no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao 5. Suponho eu que você já tenha feito esta leitura. Para nós ganharmos tempos, então eu irei passar. Se você ainda não fez essa leitura, peço que, por favor, pause o vídeo, faça a leitura, pois essa leitura é o texto central, né, de nossa lição. Se você não fez essa leitura, peço então que pause o vídeo, faça essa leitura e logo depois que você fazer a leitura, retome o vídeo, para que você venha então desfrutar deste grande conhecimento desta lição. A introdução nos diz assim: a graça de Deus que se manifestou, ela trouxe salvação, indicando assim o caráter universal do Evangelho. Na evangelização não há lugar para preconceito e discriminação. O Evangelho, meu amigo, ele é poder de salvação. Se você deixa, né, de falar do Evangelho para um alcoólatra, para um bêbado, no caso, né, para uma prostituta, para uma pessoa que é viciada em droga, você está impedindo que essa pessoa venha mudar. Você está impedindo que essa pessoa venha mudar de vida. Então, para que você veja uma mudança na vida de uma pessoa completamente, você tem que falar do Evangelho de Cristo, né? E é isso então que nós iremos aprender na escola dominical, nessa aula tão maravilhosa. Nós iremos aprender que, para que você veja a mudança do alcoólatra, de uma pessoa que é viciada em droga, de uma prostituta, de uma pessoa que é viciada em jogos, você tem que falar do amor de Cristo. O primeiro tópico tem como tema o inspirador amor de Jesus. Jesus compartilhou a mensagem do reino de Deus com pessoas que eram discriminadas, como por exemplo, os publicanos e as meretrizes. O amor do Senhor não via empecilhos, mas oportunidade de pregar-lhes a salvação. O amor, né, que é inspirado, esse amor inspirado de Jesus, talvez você pode olhar e ver um alcoólatra e achar que ele não vale a pena, achar que não vale a pena pregar para esse alcoólatra. Mas entenda, meu amigo, essa é uma oportunidade. Essa é a oportunidade que você pode mudar a vida desse alcoólatra, por exemplo. É a oportunidade que Deus está dando a você, para que você venha, então, falar do amor para esse alcoólatra e para que ele venha conhecer o Evangelho, conhecer a verdade e libertar-se desta verdade. O primeiro subtópico do tópico número 1 nos diz assim: o amor que busca o pecador. Zaqueu era um funcionário público, um coletor de impostos para Roma. E como ele era judeu, e por prestar serviços de arrecadação a uma nação pagã, que fazia o seu povo tributário, ele era desprezado e odiado pelos homens e discriminado por seus conterrâneos. Ele ouviu a respeito desse Jesus que acolhia os coletores de impostos e os pecadores, e o seu coração se encheu de esperança. Ele então se esforçou, desejou ver Jesus, e o resultado foi maravilhoso. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Essa atitude, prezado amigo, talvez Zaqueu, acredito eu, não estava esperando. Essa atitude, o próprio Zaqueu não esperava. Imagina Jesus, o que falava que era filho de Deus, visitando a casa de um ladrão, né? Você imagina aí o seu pastor, né?
Você pode, pensa um pouquinho nisso. Imagine o pastor de sua igreja, sabendo em sua cidade que tem um ladrão. Esse rapaz rouba, esse rapaz mata. Esse pastor então decide jantar com este ladrão. E passa ali 10 irmãos da igreja, vindo da igreja. Observa que no culto o pastor não estava. Quando passa na frente da casa desse bandido, está lá a porta aberta, com o pastor sentado e o ladrão, e eles conversando. Qual será então a sua atitude? Qual será então o seu pensamento? Será que você vai questionar o pastor por estar fazendo isso? Ou será que você vai falar assim, poxa, o meu pastor está falando do amor de Deus? Entenda que Cristo fez isso. Cristo, ele usou ter essa responsabilidade de sentar no meio dos pecadores. Cristo, ele não ficou perto de ricos, ele não ficou tão somente perto dos doutores, dos escribas, daqueles que se consideravam entendidos da lei. Não! Cristo, pelo contrário, como eu falei ainda há pouco, ele sentou perto de um coxo, ele encostou perto de uma prostituta, ele conversou com esse ladrão, que a gente fala, né, o ladrão de impostos. Na própria cruz do Calvário, Cristo ainda lhe deu uma moral para os dois ladrões da cruz. Que pena que somente um teve a atitude de reconhecer os seus erros. Portanto, meu amigo, se você não faz o trabalho de evangelismo, se você não conversa com a pessoa que rouba, que mata, quando você ver alguém pregando, quando você vê alguém, melhor dizendo, falando do tal amor para essa pessoa, não murmure, não ache ruim, muito pelo contrário, ore por esse irmão, peça que Deus venha colocar em seu coração este desejo, amém? Subtópico número 2 do primeiro tópico diz assim, amor misericordioso. O amor misericordioso. Zaqueu acolheu Jesus em sua casa, alegremente, mas todos os que viram isso murmuraram contra o mestre. As pessoas estavam tão insensíveis das necessidades espirituais de Zaqueu que não conseguiam vê-lo como um homem carente de salvação. Mas entenda, meu amigo, Jesus viu. O Cristo, ele não olhou, né, como nós olhamos. Cristo, ele não olhou da forma que inúmeras pessoas ali daquela nação olhavam para Zaqueu. Cristo não olhava para Zaqueu com um olhar de acusador. Cristo não olhava para Zaqueu com um olhar de egoísmo. Não, muito pelo contrário. Cristo enxergou no coração de Zaqueu a carência de amor. Prezado amigo, observamos que Samuel, quando foi visitar ali Jessé em sua casa, o incrível é que Samuel olhou, né, para a face, olhou para o corpo de Davi. Mas Deus fala no coração de Samuel, eu não vejo como tu vês, Samuel. Eu vejo por dentro. Eu olho por dentro, Samuel. Talvez você olhe por fora, mas eu olho por dentro. Essa misericórdia, meu amigo, que nós precisamos. Prezado professor, enfatize isso em sua aula. Enfatize isso. Enfatize que nós cristãos devemos ter misericórdia quando nós olharmos para um pecador, quando nós olharmos para uma prostituta. Devemos enxergar nela uma mulher de oração. Devemos enxergar num cara que é matador de aluguel, um pregador, um anunciador, um apacentador de ovelhas. Portanto, é este tipo de olhar que Cristo nos mostra, que Cristo nos demonstrou ao encontrar com Zaqueu ali em cima daquela figueira. O subtópico número 3 do primeiro tópico nos diz, o amor perdoador. Ainda há muito a se fazer em prol das pessoas carentes de afeição, carentes de amizades, carentes do perdão divino. Para isto, meu amigo, devemos então nos inspirar no amor oferecido por Jesus aos pecadores. Como eu falei ainda há pouco, devemos prestar atenção naquilo que Deus nos demonstrou, naquilo que Cristo nos demonstrou. As pessoas, elas estão carentes de amor. As pessoas estão carentes de afeição, de amizade, de companheirismo. Talvez, irmão, o nosso olhar é um olhar depressivo. É olhar aonde nós olhamos de desprezo.
Talvez, como eu falei ainda há pouco, nós olhamos para um viciado em álcool, falamos assim, essa pessoa não tem jeito. Olhamos para a prostituta e falamos, essa mulher não merece sequer uma roupa para ela vestir. Mas Cristo não olha com um olhar desprezível. Cristo olha com um olhar de precioso. Cristo enxerga no pecador a mesma coisa que enxergou em mim, a mesma coisa que enxergou em você. Afinal, todos nós somos pecadores, né? Todos nós merecemos ir para o inferno, mas a graça de Deus ela foi tão grande em nossas vidas que nos possibilitou a salvação, que nos resgatou do mundo, que nos resgatou do futuro. E assim como Jesus nos resgatou, Ele também quer resgatar o prostituto, a prostituta, quer resgatar o viciado em álcool, viciado em drogas. Portanto, Ele quer usar você para que você venha olhar com este amor de perdão, esse amor perdoador, não o amor de acusador, não, mas o amor que venha oferecer o perdão para cada uma das pessoas aqui nesta terra. Temos aqui um exemplo onde diz, quem diria que Levi, um cobrador de impostos, viesse a se tornar o escritor do primeiro evangelho. O amor divino, ele enxerga algo precioso naqueles que aos olhos humanos são desprezíveis e sem futuro. Existem pessoas que irão muito além do que podemos pensar. Por isso, então, precisamos alcançá-las. Como eu falei ainda há pouco, né? Talvez você olhe para uma prostituta e fale, essa mulher não vai chegar a lugar nenhum. Ei, calma aí. Como está aqui escrito, existem pessoas que irão muito além do que podemos pensar. Você não sabe o que está dentro do coração dela. Você não sabe o que causou, o motivo que causou dela estar ali. Portanto, amigo, o amor perdoador, ele tem o objetivo de demonstrar na sua vida que você tem que transmitir a cada um dos ímpios o perdão. Não ofereça a acusação, ofereça o perdão. O tópico número 2, os grupos dos nossos dias. A identificação de diversos grupos sociais contribuirá na contextualização da mensagem do Evangelho e no estabelecimento de estratégias, buscando então promover ações inclusivas, pois todos os segmentos sociais devem ser alcançados pela evangelização. Como, por exemplo, os presídios, os asilos, as crianças órfãos, os centros de recuperamento. Esses são os tipos de grupos que nós temos nos nossos dias a dias. E no tópico número 2, nós iremos aqui observar alguns tópicos, dentre eles grupos carentes, as crianças que estão abandonadas, né, os anciões e outros grupos em etc. Comunidades carentes. As comunidades carentes, além do abandono social, sofrem bastante por causa da pressão espiritual. O morador tem que conviver diariamente com a baixa moralidade, com o uso de drogas ilícitas, com o tráfico de drogas. Muito já se tem feito, ou muito já se foi feito, mas ainda há muito que se fazer para melhorar as condições de vida e segurança dessas pessoas. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. O tempo não nos espera. Como igreja, devemos agir urgentemente. Onde houver uma alma, ali há um campo missionário. As pessoas todos os dias, elas se envolvem com drogas. As pessoas todos os dias se envolvem com álcool. As pessoas todos os dias, elas se envolvem com prostituição. Então nós não devemos perder tempo, prezado professor. Enfatize isso em sua aula. Enfatize que nós não devemos perder tempo quando nós encontrarmos com essas pessoas. Então devemos levar e mostrar o amor de Deus. Devemos levar e mostrar o amor daquele que enviou o seu filho unigênito para perdoar a dívida. Prezado professor, enfatize em sua lição, enfatize em sua aula que os ímpios, todos os dias, eles se encontram com os drogados. Os ímpios, todos os dias, se encontram com um amigo que bebe. O ímpio, todos os dias,
ele encontra com uma prostituta. Todos os dias o pecado bate em sua porta. Portanto, nós não devemos perder tempo. Vamos então oferecer o amor de Deus para essas pessoas. Vamos então mostrar que Deus ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo, ainda morrendo na cruz, ainda morreu para dar-nos a vida e vida com abundância. O subtópico 2 do tópico 2 diz: crianças abandonadas. No que diz respeito às questões familiares, nunca a sociedade brasileira viveu tempos tão difíceis como os atuais. Casamentos desenvolvidos, prostituição infantil e abandono de crianças. É muito comum ver crianças vendendo balas, doces, outros produtos para ajudar então os seus pais na renda familiar. Nos sinais de trânsito, muitas crianças são manipuladas pelos adultos para pedir dinheiro aos motoristas. Essas crianças, elas deveriam estar onde, Tiago? Elas deveriam estar na escola ou sendo então cuidadas pelos seus pais. Mas, infelizmente, meu amigo, falta de planejamento familiar, falta de desemprego, a miséria é tão grande que são a causa dessas grandes tragédias. Quando a lição quer falar sobre crianças abandonadas, eu entendo que nós vivemos em uma época, prezado professor, que milhares de crianças, elas andam armadas, como por exemplo. Hoje o que mais nós observamos, e eu quero usar isso como exemplo, são menores de 18 anos que são usadas para roubar, para traficar drogas, pois os mesmos sabem que se for pego, não serão presas. Vamos cuidar melhor de nossos filhos. Prezado professor, que está escutando esta lição, enfatize isso na sua classe. Como é uma classe de adulto, acredito eu que existem pais aí nesta classe. Enfatize na sua classe. Vamos observar a mochila de nossos filhos. Vamos observar os amigos que nossos filhos têm. Quando nossos filhos chegarem do colégio, vamos conversar e perguntar para ele: o que é, meu amigo, o que é, meu filho, que você tem aprendido na escola hoje? Será que ele aprendeu o que é certo? Faça um autoexame com o seu filho. Veja se ele não está com um comportamento diferente. Veja em suas próprias atitudes, né, nas atitudes do decorrer do dia a dia, se ele não está fazendo algo de diferente. E se ele estiver fazendo algo de diferente, converse com ele, explique para ele a realidade em que nós vivemos, pois nós não queremos acrescentar este número, como a gente falou ainda há pouco, o número que o Brasil está entre os 3 países onde há mais crianças abandonadas. O trabalho infantil é muito grande em nosso país. O terceiro subtópico do ponto 2 diz: os anciões. É um grupo também de pessoas. A Igreja de Cristo deve ser um lugar de acolhimento e de companheirismo para as pessoas idosas. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Há igrejas que reúnem seus idosos para um tipo de culto chamado culto da terceira idade, ou melhor, idade. Muitos anciões vivem uma terrível solidão dentro de suas casas. Por qual motivos, Tiago? Porque os filhos já se casaram, porque um dos cônjuges já se faleceu, porque muitas das vezes estão passando por um processo de doenças. Por isso, então, se faz necessário planejar cultos domésticos, ou seja, cultos evangelísticos, visando alcançar pessoas dessa faixa etária. Certamente, os anciões da igreja ainda podem cooperar muito no reino de Deus. Os anciões é uma coisa inexplicável, né? São pessoas que já decorreram ali anos e anos, né? Podemos observar no decorrer da igreja. Esses anciões, outrora, eram crianças que participavam da EBF. Esses anciões, outrora, eles eram porteiros. Eles foram solistas, outros foram pregador, né? E agora eles estão ali esperando no Senhor. E dia após dia eles renovam a sua força. Só que chega alguns determinados dias que eles se acham tão só,
que eles precisam de um companheiro. E como muitas das vezes o seu companheiro já faleceu, né? Os seus companheiros podem ser os seus filhos, eles já se casaram, seus filhos. Então, cabe a mim, prezado professor, a você, prezado aluno que está escutando, a você também. Cabe a cada um de nós juntarmos com 3, com 5 amigos, né? Vamos lá em sua casa, vamos levar a Santa Ceia em sua casa. Se você é obreiro, convide o seu pastor. Fala assim: pastor, na rua da minha casa tem um irmão, já que está muito cansado, não consegue vir para a Santa Ceia. Vamos lá hoje levar a Santa Ceia para este irmão. Vamos juntar, como eu falei, 3, 5 amigos, levar um violãozinho, levar um pandeiro, vamos cantar lá 3 hinos, 2 hinos, vamos dar um abraço neles, vamos então beijar o seu rosto, porque eu tenho certeza que eles irão se sentir privilegiados, que eles vão se sentir honrados, que eles vão se sentir ali especiais no meio da igreja. Amém? O ponto número 3, que é o último ponto, onde tem como tema outros grupos a serem evangelizados, nos diz assim: evangelizar grupos específicos é reflexivo, desafiador e nos conduz a uma vida cristã prática. Se não fizermos algum tipo de trabalho em prol de nosso próximo, tudo mais então será perca de tempo. Devemos então, irmãos, nos preparar. Antes de qualquer atitude que você venha tomar em evangelizar, devemos nos capacitar. Pesquise. Hoje no YouTube tem grandes canais aí de como evangelizar um jovem, como evangelizar uma criança, né, de formas ilustradas. Essa mesma aqui que nós estamos usando, a questão do slide em PowerPoint, é uma forma dinamizada, é uma forma diferente de você introduzir o evangelho do Senhor Deus para os alunos, para aqueles que irão à escola dominical. Portanto, preparem o seu material, compre panfletos, né? Compre bíblias de comentário. Como eu falei, no YouTube tem muitas coisas maravilhosas. Use o seu tempo para o seu aprendizado, para crescer o seu conhecimento. O primeiro subtópico do terceiro ponto nos diz: alcoólatras e dependentes químicos. O álcool e as drogas ilícitas, que é a maconha, a cocaína, crack, entre outras, têm feito muitas vítimas e destruindo muitas famílias ao redor do mundo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Algumas igrejas, elas trabalham em conjunto com o centro de recuperação. Outras igrejas já possuem centros de recuperação. É um trabalho que exige, então, prezado professor, amor. Esse trabalho exige grande paciência. Esse trabalho também exige grande determinação. Porque pessoas que são dependentes químicos sofrem de abstinências e problemas psíquicos, problemas físicos e problemas espirituais. Existe todo um processo até que possam ser reiterados à sociedade. Muitos perdem família, muitos perdem emprego e muitos perdem a sua autoestima. Felizmente, a igreja tem atuado junto a este grupo e realizado um bom trabalho, mas ainda há muito a fazer, porque novas drogas surgem a cada momento. E os mais atingidos, é surpreendente isso, mas os mais atingidos são os jovens. Se a sua igreja ela não tem um centro de recuperação, ou se a sua denominação ela não visita na sua cidade, por exemplo, né, um centro de recuperação, junte 3, 5 irmãos, estude a palavra de Deus, procure examinar as escrituras. Como eu falei ainda há pouco aqui no tópico passado, vai no YouTube, tem várias dinâmicas, estude aula de violão, ensaie alguns hinos, convide alguém que sabe cantar, num grupo de 3 ou 5, né? Prepare uma palavra de misericórdia, prepare uma palavra onde venha oferecer o perdão. Vai, visita uma entidade, no qual essa entidade, por exemplo, se for uma entidade, um presídio, por exemplo, vai, prepare, vai até este presídio, fale do amor de Deus.
Se for um centro de recuperação de drogas, vai também, se prepare, mas não deixa de falar do amor de Deus. Talvez você fale assim, mas essa obrigação é do pastor. Ei, negativo. Se o seu pastor não faz, faça você, prezado irmão. Subtópico número 2 do terceiro tópico diz, encarcerados e ex-presidiários. O número de pessoas presas no Brasil cresceu, intensificando a tendência que fez o Brasil um dos 3 países do mundo com o maior aumento da população carcerária nas últimas 2 décadas. Essa é outra oportunidade que nos surge para anunciar o Evangelho, pois Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. No entanto, é preciso se preparar, pois só aqueles que são qualificados em capelania carcerária possuem livre acesso para falar de Cristo nos presídios. Essa questão do qualificados em capelania é aquele crachá, né? Se você na sua cidade não tem presídio, quando você for a algum presídio, você tem que fazer um cartão de identificação, onde comprove com seu cartão de membro que você é um evangelista, que você é um ajudador na obra missionária. Quando a igreja local ela cumpre o seu papel, ela também então ajuda na reestruturação da sociedade. Essas pessoas precisam voltar à sociedade. Com Cristo em suas vidas, elas devem voltar à sociedade, pois os encarcerados, os ex-presidiários, eles se transformarão em agentes a serviço do reino de Deus. Ide, pois este é o plano divino da salvação. Este encarcerados e ex-presidiários, esse segundo subtópico do terceiro ponto, ele nos dá uma visão bem interessante. Se na tua cidade tem um presídio, vai lá, visite. Se eles não deixarem você entrar, provavelmente é porque tem um processo onde tem que fazer um cartão. Se você é membro, você leva o seu cartão de membro, peça para que eles venham, então, a te cadastrar no sistema e você vai ter, então, ali um livre acesso para mostrar para o preso que a maior liberdade não está quando ele sair da cadeia, mas a maior liberdade de um preso está nos braços de Jesus. A maior liberdade, prezado professor, enfatize isso na sua lição. Quando um aluno seu for a um presídio, enfatize isso. Vá lá no presídio e fale, meu amigo, a maior liberdade você não encontrará fora dessa cadeia. A maior liberdade você encontra nos braços de Cristo, pois foi Ele que disse que nós teremos a liberdade eterna, ou seja, a vida eterna. Somente a vida eterna nos trará a liberdade que nós realmente necessitamos. O último tópico, subtópico do último tópico diz, a batalha contra o mal. A evangelização é a tarefa mais importante e urgente da igreja. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, como temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Existem grupos de famílias desamparadas, há homossexuais e prostitutas que precisam ser evangelizadas. Há várias áreas onde podemos atuar, né? Como está aqui nessas imagens, tem a imagem das pessoas que estão nas ruas, tem a imagem aqui daqueles que estão usando drogas, tem a imagem das pessoas idosas, tem a imagem aqui dos homossexuais, dos presidiários. Então, ou seja, há várias formas há vários grupos para que você possa pregar. Cabe à liderança da sua igreja local, junto com a membresia, orar, buscar em Deus orientação sobre o assunto. Depois, então, traçar metas de evangelização junto a grupos específicos. Não devemos nos deixar levar pela emoção, mas pedir direção a Deus. Devemos orar sobre qual grupo a igreja ela irá evangelizar de modo efetivo. Esse último subtópico, né, ele nos demonstra que nós devemos entender que a nossa luta ela não é contra a carne. Talvez pela emoção de você estar assistindo essa aula, ou talvez o seu aluno, quando assistir a sua aula, ele vai sair da aula animado para falar do amor de Deus para alguém. Mas enfatize para ele que a nossa luta não é contra a carne.
A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, antes de quaisquer evangelismo, faça uma batalha de oração. Se você puder, faça uma campanha de oração. Junte ali a sua equipe de evangelismo. Procure um horário, né? Procure um dia, por exemplo. Se você não pode jejuar todos os dias, mas procure um dia, por exemplo, da semana. Tire aquele dia 100% para jejuar em prol do evangelismo. Tire ali horas no decorrer da semana para que você venha orar em prol da sua ida ao evangelismo. Faça uma batalha de oração e eu tenho certeza que você, juntamente com o seu grupo, terá uma grande recompensa. Vamos então para a conclusão. Prezado professor, prezado aluno que está escutando essa lição maravilhosa, já estou aqui com saudade já desse meu comentário. Busquemos conhecer os diversos grupos sociais que estão presentes na região da igreja local. Apresentamos ao Senhor em oração e peçamos a direção e capacitação necessárias do Espírito Santo, pois todos os segmentos sociais precisam ser alcançados pela mensagem da salvação. Observa em sua cidade, se nela tem presídio, ou centro de recuperação, ou um asilo, uma casa de órfãos. Planeja com os seus irmãos e vamos para a batalha, prezado professor. Enfatize isso na sua aula. Se na sua cidade, que você que está escutando esta aula, não tem nada, como eu falei aqui, eu acho muito difícil. Se não tiver uma casa de órfãos, mas geralmente tem ali um abrigo para as crianças. Se não tiver um abrigo, com certeza deve ter uma cadeia, deve ter um presídio. Geralmente, toda cidade hoje já tem ali, pelo menos, uma casa de abrigos para as crianças, né? Hoje, nós observamos ainda há pouco, nessa lição, o número de crianças que estão desabandonadas, ou seja, que estão abandonadas, né, pelos seus pais, pelos seus avós, é grande. Então, se tem as crianças, junte com empresários crentes da sua igreja, peça a ele dinheiros, né? Se eles não quiserem dar dinheiro, com medo de você estar fazendo alguma coisa errada, peça então para que eles venham comprar brinquedos, né? Então, junta esses brinquedos, junta 4, 5, 10 irmãos dinamizados, vai nesta casa aí de abrigo para as crianças, para os menores, leva esses brinquedos, fazem lá uma brincadeira com aquelas crianças, falando sempre e enfocando sempre, deixando bem claro que Cristo oferece o perdão. Que a maior liberdade não é sair, como por exemplo, da cadeia. A maior liberdade de um ser humano não é sair de uma casa de recuperação. A maior liberdade para um ser humano, no caso da criança, não é sair daquela casa de abrigo, né, quando terá os seus 18 anos. Não. A maior liberdade é encontrada em Cristo Jesus. Obrigado, prezado professor. Obrigado, prezado aluno, que escutou e que teve a paciência, né, juntamente comigo aqui, ao decorrer desta lição. Peço que Deus venha abençoar a você. Peço então que você faça o seu comentário, como eu falei ainda há pouco. Se você gostou, curte, né, dá aquele like, mas vamos sempre ser vigilantes. Vamos ter esta missão, a missão que Cristo nos deixou, a missão de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado, que Deus venha abençoar a sua escola dominical em sua cidade.